Fala rapaziada, aqui é o Rafão Martins do canal Zona FA, você tá ouvindo o podcast Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje nós vamos falar sobre Kickers, a tão falada posição que no Fantasy Football alguns gostam, outros amam, mas a maioria pelo menos os que eu conheço, a maioria não é muito lá fã de Kicker, até porque na maioria das pontuações por aí, Kickers recebem uma pontuação elevada por sua participação durante o jogo, mas quem defende a posição defende que mesmo com pouco tempo em campo, com poucas ações durante uma partida, suas ações são muito valiosas para a pontuação da equipe, para o decorrer do jogo, e por isso eles merecem. Então a gente vai botar todos esses contrapontos aí nesse episódio de hoje, todos os prós e contras de ter essas pontuações, e eu vou trazer para vocês a minha proposta oficial de pontuação que eu fiz no ano passado. Testei em algumas das divisões da Super League e agora eu tenho esse estudo completo para passar para vocês sobre os Kickers. Vou falar um pouquinho a minha opinião e tudo mais, mas antes de começar o podcast já vou trazer aqui para vocês aquele marketingzinho bacana. Sigam o Fantasy Futebolista lá no Instagram, @fantasyfutebolista, siga no Facebook, siga no Twitter, _futebolista. Lembrando, a página é baseada no Instagram, então os posts diários são pelo menos 2 posts diários por dia, ia ficar meio estranho, né? Mas são 2 posts por dia, sempre com novidades, sempre tentando trazer aí assuntos relevantes e que ajudem vocês no decorrer de todo o ano, né? São 365 dias por ano, tem podcast também o ano inteiro, então assine esse podcast, aproveita aí que se você está ouvindo pela primeira vez e não assinou ainda, assina que a notificação cai sempre primeiro no agregador. Eu sempre vou trazer para vocês que tem episódio novo, claro, lá no Instagram, no próprio Twitter, nos grupos da Super League. Mas a notificação sempre cai no dia, então para você receber antes, somente assinando, onde puder deixar suas 5 estrelinhas, deixa 5 estrelinhas, mande para seus amigos, não seja egoísta e assine, seja no Spotify, no Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras 8 plataformas que o podcast Fantasy Futebolista está implantado. Vamos agora, antes de começar a falar sobre os Kickers, a gente tem aquelas notícias e os training camps estão um tanto quanto assim tenebrosos para muitos aí, né? Eu falando baixo, eu assim não fui muito destroçado nas minhas ligas Dynasty, mas tem gente aí que tá penando. Então o draft do Scott Fishbowl, então, nossa, esse sim, eu sei de times aí que já perdeu 2, 3 jogadores importantes e já pode ter ido por água abaixo sua expectativa na temporada. Antes de falar das notícias, um aviso bem rapidinho. Hoje eu vou anunciar para vocês oficialmente a primeira parceria do Fantasy Futebolista. Eu vou deixar vocês um pouquinho aí na expectativa, mas antes de começar a falar dos Kickers, eu vou falar para vocês quem é esse parceiro do Fantasy Futebolista. Estou muito orgulhoso do trabalho que eu venho fazendo essa vai ser a 3ª temporada à frente da página de Fantasy Football. E pela primeira vez, uma parceria comercial aí que vai ser bom principalmente para vocês. Mas vou deixar, vocês vão saber em primeira mão, inclusive. Eu não anunciei em lugar nenhum, deixei exclusivo aqui pro podcast, que é um trabalho que eu venho fazendo desde a temporada passada, que dá um trabalhão, mas que eu gosto muito de fazer, e eu vejo que todo reconhecimento é válido e que quem acompanha, gosta, toda semana tá ligado e tem Fantasy Football o ano inteiro. Vamos então para as notícias. A primeira delas, lá do Jacksonville Jaguars, o DJ Chark, ele, segundo os insiders, ele está maior. Ele ganhou massa muscular para essa temporada e está esperando ter uma participação melhor nesse ano de 2021, que no ano de 2020 ele ficou bem abaixo daquilo que se esperava. Subindo um pouquinho ali, lá para New England, 2 notícias. Cam Newton, segundo Bill Belichick, é oficialmente o quarterback
titular dos Patriots. Eu acho que não é novidade para muita gente, mas quem ainda tinha uma esperança aí de Mac Jones, eu acho que você pode ter esperança de ele entrar durante o ano, mas quem vai começar, quem vai ter a primeira oportunidade é Cam Newton, e a gente espera que o Super Cam apareça, e não aquele Cam do ano passado. O Damien Harris também teve seu nome citado pelo Bill Belichick, e que, segundo o próprio head coach da equipe, ele tem chance de sim ser o grande carregador de piano dessa equipe. Vamos ver essa situação entre Cam Newton, que gosta de correr com a bola, rouba alguns touchdowns ali. Essa situação. Eu particularmente acho o Damien Harris um bom sleeper para esse ano. Ele que está saindo ali em torno da 6ª rodada, em alguns drafts de 12 times, por ali. É uma boa opção para quem gosta da Zero RB, né? Que vai deixar passar os primeiros running backs e pegar running back ali pela metade do draft em diante. Metade, eu digo metade pra mim depois da 5ª rodada, 6ª por ali, já vira metade, porque passou a primeira leva de jogadores eficientes. Então, Damien Harris é uma expectativa que eu tenho. A gente tem aquela situação com o Ramondre Stevenson, que ele não tem tido um bom training camp, e as notícias que vêm lá da comissão são bem... inclusive teve algo que eu vi ontem, ou hoje, agora não tô lembrado, sobre um técnico que pediram pra ele o que o Ramondre Stevenson precisava melhorar, e o técnico só respondeu tudo. Então imagina como é que tá a situação por lá. Partindo agora para Nova Orleans, para New Orleans, a gente tem uma notícia de training camp que o Tyson Hill vem sendo utilizado no primeiro time, na equipe titular, enquanto o Jameis Winston vem na equipe reserva. Não é nada que surpreenda. A gente vem falando isso desde toda a off-season, a gente não sabe quem é. Particularmente para Fantasy, eu prefiro o Jameis Winston, mas até pela situação de não ter o Michael Thomas nesse início de campeonato, eu acho que pode sim começar com o Tyson Hill. Eu acho que é até mais interessante. A gente não tem um Tre'Quan Smith que se garantiu quando o Michael Thomas estava fora. Deontay Harris foi preso esses dias atrás, que também não tem muita participação. Quem sabe o Adam Troutman apareça. De resto, praticamente é Alvin Kamara Futebol Clube, né? E uma outra, falando em Alvin Kamara, a equipe assinou com outro running back, e bem conhecido aí dos fãs da NFL, que é o Devonta Freeman, ex-Atlanta Falcons, teve uma passagemzinha pelos Giants, treinou com o Buffalo Bills e agora assinou contrato com o New Orleans Saints. E chega hoje, particularmente, assim, ele chega para ser o terceiro running back, tá? Ele não chega para, eu acho que para atrapalhar tanto o que o Latavius Murray tem no seu jogo. Eu acho que chega mesmo para grupo, para ser um terceiro running back, porque ele já não é mais aquele jogador que foi há anos atrás. E já faz alguns anos que ele não desenvolve aí, né, quando ele tem a oportunidade. Uma notícia não tão legal lá dos 49ers, né, que o ano passado foi praticamente o time ambulância, né, o time injured reserve. Raheem Mostert foi visto com uma proteção no joelho. Segundo o pessoal por lá, segundo o Nick Wagner, que trouxe essa notícia, né, da ESPN, seria mais uma proteção extra para ele ter um pouquinho menos de carga também nesse training camp. Lembrando que o Jeff Wilson já está fora de grande parte da temporada, e o Raheem Mostert teve problemas durante toda a sua carreira com lesões. Ele atualmente deve ser o running back 1, mas a gente vê cada vez mais o Trey Sermon crescendo, né, e eu acho que é muito provável que a gente não veja a Mostert durante toda a temporada, principalmente pelo seu histórico, e que o Sermon, se os reports que vem vindo são reais, ele, inclusive no dia a dia, assim, ele pode passar do Raheem Mostert. Então, inclusive quando eu tenho a oportunidade de fazer um draft, eu escolho o Trey Sermon hoje antes do Mostert. Se pintar um pouquinho depois, eu acabo indo no Mostert também, mas assim, tem jogadores ali que podem desenvolver um pouquinho melhor. Agora, indo lá pro Denver Broncos, a notícia que vem do training camp é que Melvin Gordon é o número 1 indiscutível dessa equipe, é o running back 1, à frente do Javonte Williams, que teve todo aquele hype. Eu também estava crescendo no hype do Javonte Williams, estava achando até interessante. Pô, a equipe subiu no draft para pegar ele, não foi uma coisa assim que caiu do céu, mas que aquela opinião que eu tinha de repente lá fora da temporada, lá em meados de maio, por aí, que o Melvin Gordon seria
colocado a 100% nesse ano para pagar o valor que ele está custando para a equipe, eu acho que pode ser que a equipe realmente ande nesse sentido. Vamos tirar o que der do Melvin Gordon enquanto der, enquanto ele se manter saudável também. E depois a gente já tem um calouro aí querendo espaço e ele vai brigar por posição. Mas que deve sim começar Melvin Gordon como o running back 1 legítimo da equipe. Agora, notícias lá dos Colts. O Carson Wentz, como vocês sabem, ele teve uma lesão no pé. Não vai precisar de cirurgia, mas vai ficar fora entre 5 a 12 semanas. Não é uma lesão muito bacana, é uma lesão complicada. Ele vai tentar tratar com reabilitação não incisiva, sem cirurgia. A gente teve também o Quinton Nelson com uma lesão, pelo que se diz, exatamente igual ao Carson Wentz, então vai perder também um jogador de linha. O Carson Wentz já tinha muitas dúvidas em cima dele e ele está se provando mais uma vez que ele é de vidro, não tem outra explicação. Os Colts chegaram a assinar com o Brett Hundley. Ele jogou nos Cardinals, se não me engano ele jogou também não foi draftado até pelos Packers. Eu não tô lembrando exatamente, mas quem deve ser o titular é o Jacob Eason, é ele que vem participando dos treinamentos junto com a equipe titular, ele que está entrando no seu segundo ano, foi draftado no ano passado pela equipe do Frank Reich. Não se sabe muito o que se esperar. Na verdade, ele não teve chance de jogar no ano passado, porque não teve pré-temporada. Esse ano ele deve ser o cara que vai abrir a pré-temporada, então a gente vai conseguir ver um pouco daquilo que pode se esperar dele. E uma notícia de última hora que chegou é que o Philip Rivers disse que não está totalmente aposentado aí, então quem sabe ele poderia voltar. Eu não duvido de nada do Philip Rivers, um cara que jogou por tantos anos, que é apaixonado pelo jogo. Dizem que ele é um cara muito estudioso, né, na NFL, e quem sabe ele pode voltar aí. E o Carson Wentz, falando em fantasy, eu já atualizei inclusive os rankings, tá? Lá no site, no fantasyfutebolista.webnode.com.br. Tem o link na bio lá do Instagram também, um acesso rápido. Rankings Redraft, Dynasty, ambos atualizados agora semanalmente com os training camps. E já está atualizada essa situação do Carson Wentz também, coloquei ele lá para baixo. Eu não... Era um cara que eu tava mirando, porque eu gosto do late round quarterback, mas que agora saiu é um a menos que a gente tem para escolher ali naquelas rodadas de meio pro final do draft. Partindo para os Browns, uma notícia boa: Nick Chubb recebeu uma extensão contratual de 3 anos no valor de 36,6 milhões. Ele agora, se eu não me engano, é o 7º running back mais bem pago da liga, atrás só dos tops ali da posição. E com 20 milhões garantidos e uma média de 12,2 milhões por temporada. Ele que é um grande jogador. Eu acho que em qualquer, não por ser os Browns, mas em qualquer equipe que ele tivesse sido escolhido, ele seria excelente. Eu gosto muito do estilo de jogo dele. É um corredor que não tem lá suas valências no jogo aéreo, mas que com a bola na mão sai da frente, que ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. E para pegar a bola recepções, já tem o Kareem Hunt, então é um ataque que Kevin Stefanski montou para trabalhar muito bem o jogo corrido. Tem suas valências no jogo aéreo também, né? E isso acaba atrapalhando. Muita gente tá hypando bastante os Browns de novo esse ano. Eu prefiro ser comedido. O Baker Mayfield para mim é um 880. Tem jogos que ele vai muito bem, tem jogos que ele vai muito mal. E o Nick Chubb é a arma que eu mais confio nesse ataque. Mas claro, assim como o salário dele, eu escolho sempre antes todos os outros jogadores que estão à frente dele em questão salarial também. Uma notícia seguindo com os running backs, uma notícia do Atlanta Falcons. A gente sabe que o Mike Davis veio para ser o número 1 da equipe e a gente ainda está na expectativa de quem será o número 2. Tem aquela situação do J.V. Hawkins chegando na liga, um drafted rookie. A gente tem a questão do Cordarrelle Patterson, que poderia atuar um pouquinho mais como running back também. E a gente vem com uma notícia do The Athletic, que o Qadree Ollison está trabalhando como o número 2. Então ele pode ser sim um jogador aí interessante
Quem joga a Liga Dynasty, dá uma olhadinha se o Corey Rollinson não está disponível nos waivers. E já deixa aí, vai que aconteça alguma coisa, vai que realmente ele participe pelo menos das terceiras descidas. É um cara interessante aí para fora do radar e a troco de nada, né? Essa hora para aproveitar esse tipo de notícia. Por isso que eu trouxe lá para vocês aqui. Eu já tô filtrando as notícias, tá? Durante a off-season tu tinha que catar a notícia porque não tinha, agora tu tem que filtrar porque tem muita notícia e muita coisa que onde eu enxergo possibilidade de ser fumaça, eu deixo passar, eu não trago aqui pra vocês, eu só trago aquilo que eu acho que realmente vai agregar alguma coisa no Fantasy Football de vocês, nas ligas de vocês. Uma notícia que vem se confirmando toda semana e hoje tem mais uma notícia sobre ela, é a questão do Irv Smith Jr., o tight end do Minnesota Vikings, que segundo um insider lá de Minnesota, ele é a terceira opção do jogo aéreo da equipe. Só atrás do Justin Jefferson e do Adam Thielen, é aquilo que a gente vinha falando já há um bom tempo, desde a saída do Kyle Rudolph praticamente, que o Irv Smith é um cara recebedor, é um tight end recebedor, joga bem, é um cara que tem essa essência no jogo aéreo, de ser um cara colaborativo no jogo aéreo. Alinhou também de wide receiver no ano passado, então ele ganhou experiência e agora ele chega para mais uma temporada, de repente com a temporada de breakout year dele. Uma das boas opções de tight ends ali para metade final de draft, se você deixa também passar tight end. Uma notícia de Filadélfia: Devonta Smith deve perder 2 a 3 semanas com uma lesão no ligamento medial colateral, no colateral medial. Ele vinha bem, vinha treinando bem, vinha se destacando nos treinamentos, mostrando que ele era diferenciado. Só que aquele medo que muita gente tinha dele ser um cara que falta massa, falta um pouco de polenta, que nem aqui nos gaúchos, os gaúchos dizem, né? Aqui no Rio Grande do Sul se fala. Falando em Rio Grande do Sul, semana passada teve neve aqui, mas essa semana não teve mais, mas o frio continuou, tá? Então, pra você que acha lindo, bonito e tudo mais, vem cá, vem trabalhar aqui todo dia, acordar cedo, chegar em casa à tarde com frio do... Bom, nem vou falar mais nada. Eu não gosto de frio. Assim como às vezes quem tá no calor não gosta do calor, mas quem tá no frio também não gosta do frio. Tem algumas exceções. Minha esposa adora o frio, mas pede onde ela gosta de passar as férias. É no calor, né? Então vamos lá. Vamos seguir aqui. Devonta Smith, então, vai perder entre 2 a 3 semanas seguindo. A gente já tem uma situação não muito favorável com o Jalen Reagor. Além de não passar no teste físico, ele aparenta estar com um problema um pouco psicológico. Ele perdeu um grande amigo de infância recentemente. E o Dallas Goedert também não passou nos treinos na semana passada. Tá complicada a situação lá. A gente vê que o Jalen Hurts é um cara que vem apresentando bons reports nessa off-season, desde toda a off-season. É um cara que vem trabalhando. No draft ele estava já trabalhando para estar pronto para essa sua possível chance da vida. E quem de repente possa aparecer aí é o Travis Fulgham novamente. A gente só não sabe se ele tem a capacidade realmente de se manter, porque ele, quando foi exigido demais dele, ele não conseguiu aguentar. A expectativa é que ele esteja disponível para a semana 1. Vamos ver os próximos passos dessa situação do Devonta Smith, vencedor do prêmio Heisman 2020 do College Football. Continuando falando de wide receivers, mas agora indo lá para um grupo que não se leva muita fé, né? O grupo dos Ravens. O Marquise Brown, que teve alguns dias atrás uma hamstring, uma lesão na coxa. A princípio parecia algo tranquilo, que seria facilmente curado, nada muito sério, mas que parece ser pior do que aquilo que se imaginava. Ele que precisa muito do seu físico para aparecer, né? É um outro cara que, assim vamos dizer como o Devonta Smith, é um cara que tem que se aproveitar da sua fisicalidade, da sua velocidade para ganhar os matchups ali, contra as secundárias adversárias. E com uma lesão um pouquinho pior, o ADP dele já estava baixo, vai descer um pouquinho mais. Seguindo falando de jovens jogadores da posição de wide receiver, outro calouro agora Elijah Moore. Eu cheguei a trazer para vocês que ele não estava trabalhando com a equipe titular, o Crowder estava no lugar dele, mas que ele começou a ter seu trabalho, ganhou uma promoção, entre aspas, e agora está atuando como o jogador de slot da equipe do New York Jets. Algo que traz uma esperança para quem escolheu ele, principalmente em Ligas Dynasty
assim como eu, lá no início do ano. No início do ano, uns 3 meses atrás, ali, quando teve os drafts de rookies. E o Crowder, eu gosto muito do Jamison Crowder também, mas a expectativa é que realmente haja uma limitação. Mas a gente tem que ver até onde que vai haver essa limitação. Partindo do head coach, a gente sabe que ele é, da forma como ele trabalha, o Robert Saleh, ele vai premiar os jogadores que mais se destacarem em treinamentos, muito provavelmente. Quem estiver com mais vontade vai estar em campo. E o Elijah Moore tem tudo para ter essa possibilidade aí. Kenny Golladay, seguindo em Nova York. Kenny Golladay, ele sofreu uma hamstring também, é uma lesão recorrente. Eu até estava conversando com outro pessoal aí do Fantasy Football, o pessoal da Brazilian Storm lá do Scott Fishbowl a respeito, inclusive dessa lesão Tu olha a cena, é uma cena normal, mas essa lesão de hamstring, essa lesão no músculo da coxa é bem sacana. Eu falo por experiência própria, eu nunca tive grandes problemas musculares, jogo futebol e paddle, mas cada vez jogo menos futebol, até porque a idade chega, né? Chega pra todo mundo. Mas nunca tive sinceros problemas com lesões musculares e pelo meu porte físico eu sempre apostei na velocidade. E até que num jogo, quando eu fui arrancar, eu senti aquele estouro na coxa. Na hora, o cara vai pro chão, até consegue caminhar depois, mas a dor é bem... Na hora, ela como se tivesse, assim, sofrido alguma pancada, alguma coisa, e tu simplesmente trava. Tive a recuperação normal, passei um tempo, tratei, esperei o tempo normal de uma lesão dessas curar, voltei a jogar, não senti mais nada nessa coxa. Aí, passando um tempo depois, no final de um pique, no final de uma corrida que eu não consegui chegar na bola, eu senti a outra, mas senti uma leve fisgada. Disse, bom, vamos continuar, é só uma fisgadinha. Eu fui, daqui a pouco, outra puxada, e fui forçando. Vou ter que parar. Saí do jogo, fiz a mesma coisa que eu fiz com a outra coxa. Parei um tempo, fiz tratamento. Quando voltei, senti. Forcei um pouco mais, de novo. Eu passei, olha, eu acho que foi... Assim, até eu não sentir mais a dor, praticamente aí uns 6 meses, eu acho, para não sentir mais. Não sou um atleta, não tenho... mas tratando e fazendo... o que eu quero dizer é o seguinte: uma que parecia ser até pior, foi tranquila a recuperação. Outra que parecia ser tranquila, levou muito tempo. Parecia que quando estava bom, dava uma forçadinha, abria de novo. Até no aquecimento, sabe aquele aquecimento do futebol que tu fica lá chutando a bola no goleiro e tudo mais? Mesmo fazendo aquecimento antes de começar essa brincadeirinha aí, já no aquecimento sentia. É complicado pra caramba, bem complicado. Então, eu imagino o que o Kenny Golladay está passando. Um atleta de alto nível como ele, uma lesão muscular que ela é recorrente, ela volta. Péssima notícia para os Giants, que apostaram no jogador. Eu ainda não estou tirando minhas fichas dele, mas se eu estivesse fazendo um draft agora, eu não estaria mais apostando no Kenny Golladay, porque passou o ano passado já bem complicado com situações de lesões, e esse ano já tem essa lesão aí que é sacana, dá pra se dizer assim, é bem complicada a recuperação. Então, melhoras aí pro Kenny Golladay, que ele possa voltar e possa brilhar como ele já brilhou no Fantasy Football, nos nossos times aí. E pra fechar, ontem eu trouxe uma notícia lá no Instagram que Matthew Stafford tinha sofrido ele bateu num lançamento com um dedo, que ele fez uma cirurgia nesse ano no capacete do outro jogador, e saiu de campo, enfim, não se sabia o que ia acontecer, mas nos treinamentos ele voltou ontem ainda a participar dos treinamentos. Então tá... E essa lesão foi na segunda-feira, e ontem, terça-feira, ele já teve treinamento completo, não teve problema nenhum. Boa notícia, já que a gente conta muito com o Matt Stafford para essa temporada aí do Fantasy e da própria NFL, né? Quem sabe ver esse time do Los Angeles Rams brilhando novamente. Tá curioso? Quer saber quem vai ser o nosso parceiro daqui pra frente? Aqui no podcast, lá no Instagram?
Só um pouquinho, vamos só dar o bip aí e a gente já fala sobre isso. Vamos então começar a falar sobre que... Não, ainda não. Primeiro, apresentar para vocês o nosso primeiro parceiro oficial a partir de agora. E quem vai ganhar com isso, principalmente, é você. Você já ouviu falar da Fanatic Sport Nation? Ainda não ouviu falar da Fanatic Sport Nation? Então você vai começar a ouvir falar agora bastante. A Fanatic é uma marca colaborativa que investe em parcerias para desenvolver produtos originais e focados no universo esportivo. São produtos com artes autênticas, exclusivas e únicas para os apaixonados do futebol americano e outros esportes americanos. São no mínimo 2 lançamentos todo o mês e tem entregas em todo o Brasil. Se você não conhece ainda, eu vou te convidar para entrar lá no Instagram da Fanatica, que é @Fanatica Sport Nation, Sport sem o S, tá? Nation. Eu vou deixar um link também, logo eu vou ajustar um link para ter um acesso direto para o site da Fanatica, porque é muito bacana. Eles têm estampas Cara, é sensacional. Eu já gostava do trabalho deles antes e agora então, sendo o primeiro parceiro do Fantasy Futebolista, eu tô realizado mesmo. Eu tive propostas anteriores, ainda na temporada passada, de outras lojas de material esportivo, assim, mas sempre tinha uma relaçãozinha com algo falso, com algo reproduzido, com alguma coisa que não era autêntica. Vender jersey, por exemplo, que imitando uma jersey original, eu não acho correto. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito íntegra em tudo. Meu trabalho me levou a isso. Sempre fazer a coisa certa vem gerando frutos. Meu trabalho não é o fantasy futebolista, eu faço isso de hobby, eu faço isso para ajudar todo mundo e ajudar a desenvolver o futebol americano no Brasil através do fantasy. Mas eu sempre declinei, eu quase fechei uma parceria uma vez, só que quando eu entrei eu vi, não, mas isso aqui tá muito estranho, o cara não consegue fazer esses preços aqui num material que se diz original. Mas é original, sim, é original. Cara, não vai dar. Pra mim não vai dar, eu vou trabalhar só com gente séria, porque eu não quero me incomodar no futuro e também não adianta puxar um pouquinho aqui. Eu não gosto de página que fica puxando pra coisa política, tá? Mas uma coisinha aqui bem sucinta, bem rápida. Não adianta a gente reclamar da política no Brasil e fazer coisa até pior. Cara, trazer mercadoria... mas cara, não. Tudo que não envolve uma coisa séria, um pagamento de imposto. Não adianta tu reclamar disso, daquilo, aquele outro do governo, se você não tem se você não paga seu imposto. Não tem lógica isso, entendeu? Então, parando um pouquinho, voltando pra cá, a gente acertou essa parceria aí. E por que eu digo quem ganha é você? Porque a gente tem um cupom de desconto de 5% de desconto em qualquer compra do site. O cupom é o Fantasy Futebolista. Você vai lá, escolhe seu produto, segue os passos lá para fazer a compra. Aí no final você vai dizer lá que você tem o cupom Fantasy Futebolista e você vai ter 5% de desconto. Para acessar esses produtos fenomenais da Fanatica é www.fanaticasnation.com.br. Vou deixar o link lá na bio do Instagram para você que ainda não conhece passar a conhecer. E esses lançamentos são muito bacanas. O último lançamento deles é o Feed the Beast 2.0. É uma estampa muito criativa baseada no Ezekiel Elliott, na famosa brincadeira, né? Ele até comemora fazendo aquele movimento de alimentando o monstrinho, né? E o pessoal da Fanatica fez uma arte sensacional com essa brincadeira aí e se chamou Feed the Beast. Entra lá que você vai ver, é muito bacana e não esqueça, use o nosso cupom para ter 5% de desconto e em breve teremos mais novidades aí, principalmente para você que joga a Super League. Quando eu digo com vocês que vão sair bem nessa foto aí, eu tô falando bem sério mesmo. Então, e falando em Super League, né, ela tá terminando as inscrições, a gente já tá com 12 divisões, liberei essa semana os e-mails da League 5D, a quarta divisão da quinta liga.
E a gente tá vendo para fechar mais uma aí, quem sabe, o que vocês acham de chamar o seu amigo para fechar mais uma, porque tem gente, aquela galera que deixou pra última hora ou que não tinha visto, agora quer jogar também, até porque agora a gente chega em agosto, começa a época dos drafts, começa a chamar mais atenção a NFL, essa semana já tem jogo, então aquele super jogo de abertura que sempre tu chega ansioso e aí depois tu vê que é mais, algo simbólico mesmo, então não muda muita coisa. Mas inscrições acabam amanhã e terminando as inscrições, na semana que vem a gente já tem o sorteio do draft. Depois a gente já vai ter uma enquete lá no Sleeper para definição da data do início do draft. E depois é só alegria ou não. Depende muito de você, depende se você está acompanhando aí os nossos posts. Agora trazendo um pouco para vocês os Sleepers. A gente tem os rankings no site, então material é o que não falta para todo mundo aí, certo? Vamos falar sobre os kickers então? Chegou a hora de falar sobre os famigerados kickers. Eu não tenho nada contra kicker para começar, tá? Às vezes o pessoal brinca que eu não gosto de kicker, eu adoro kicker. Eu não tenho por que não gostar de kicker, eu só acho que o que o kicker traz para a NFL é uma coisa, para o fantasy futebol é outra. Eu sou daquela situação de que o kicker, no fantasy, ele não pode fazer mais do que a pontuação, por exemplo, que ele faz num jogo. Não tem muita lógica isso. Tu já viu um kicker fazer 4, 5, 6 pontos? Eu acho que precisa de muito mais trabalho para se chegar nessa pontuação. Não sei se você concorda comigo, mas é muito nesse sentido que eu caminho essa situação de não falar sobre os kickers dessa maneira, né? Assim, não desmerecendo eles. Eu acho que é uma posição muito importante, principalmente psicológica do jogo. Se o cara não tem não está bem mentalmente, ele não vai ajudar o time, não vai favorecer o time, tanto que o kicker é uma das posições que mais gira na NFL, que menos tem vida útil, porque se ele for mal, se ele demonstrar falta de confiança, os caras cortam e acabou. O salário não é tão alto assim comparado a outros jogadores, até também pela sua participação, por mais que seja importante, um kicker em tempo de jogo, ele atua muito menos do que outros jogadores, né? É um trabalho frio, calculista, que ele precisa acertar. Ele não pode errar. Esse é um cara que não pode errar. É que nem goleiro no futebol. Goleiro no futebol não pode errar de jeito nenhum. Os outros jogadores têm mais oportunidades, mas também tem, assim, a sua participação é muito maior. E eu entendo que no fantasy, tu ter um kicker que pontue tão bem quanto um jogador, um running back 2, um wide receiver 3, eu acho demais. Eu acho que é complicado. Um tight end elite, não tem como. Então, para explicar para vocês, no ano passado eu fiz um podcast sobre os kickers antes da temporada, um dos meus primeiros podcasts, inclusive, sobre kickers e sobre defesa. Defesa, você já sabe a minha opinião. Eu também não trago defesa aberta na página para focar realmente naquilo que para mim é mais interessante, que eu acho mais interessante, que eu acho mais divertido. Não tenho nada contra IDP, jogo Liga IDP para aprender também, mas não é algo que eu vá trazer à página. Eu sei que tem muita gente que gosta no Brasil, está crescendo bastante o IDP, mas com o tempo, de repente... eu não vou dar minha opinião sobre, tá? Eu particularmente não... pelo IDP, pela defesa ser reativa, não é um espelho da NFL tanto quanto o ataque é pro fantasy. Um cara como o Jalen Ramsey, por exemplo, não é o melhor cornerback, ou entre os melhores cornerbacks no fantasy. E, claro, é um jogo, mas ele não traduz aquilo que é tanto quanto o ataque. O ataque é muito mais traduzido NFL fantasy, e eu acho que ali a diversão é maior. Por isso. Mas o assunto hoje é kicker, então vamos voltar pro kicker. O que eu fiz no ano passado? Eu fiz uma pesquisa para definir uma pontuação para que fosse possível continuar usando kickers e não simplesmente excluir. Porque para mim, utilizar é legal, ele faz parte do jogo, ele tem que ter sua participação também no fantasy, principalmente liga redraft.
Eu sou a favor de liga redraft, ter kicker e ter defesa. Se o pessoal achar que não deve ter, sou a favor também. Mas, assim, para não cortar de vez essa situação de kicker e de defesa, eu parti para uma abordagem de tentar estudar o histórico dos kickers e ajustar a pontuação. Justamente pela aquela situação que eu falei. Não tem como um kicker ganhar 5, 6 pontos num jogo. O kicker não faz essa pontuação. Então a gente já parte ali. O teto é 3 pontos. É 3 pontos que vale, é 3 pontos que vai ser. Sou contra também o ponto extra. Eu acho que o ponto extra ajuda a kickers a alavancarem, sendo que o ponto extra sabe aquela história que tu vai pro colégio, tu volta com uma nota, a média é 6, tu chega com a média 6 em casa, feliz da vida, olha aqui pai, consegui passar. Ele vai olhar assim, tu não fez mais que tua obrigação. É exatamente esse o ponto extra pro kicker. Kicker que erra ponto, que erra extra point, ele é cortado. E isso o histórico fala sobre isso. Então eu fiz uma análise ainda no ano passado, baseado em toda essa situação, para que não deixasse os kickers tão suscetíveis a vencer confrontos por si só no Fantasy Football. E baseado no que? Eu não ia chegar aqui cagar tese, entendeu? Eu fui atrás das últimas 500 tentativas de field goal em 2020 para determinar o acerto de cada distância, seja 0 a 19 jardas, 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 jardas ou mais. E pegando todas essas últimas 500 tentativas, eu cheguei ao seguinte: de 0 a 19 jardas foram 100%, de 20 a 29 jardas foram 98,30%, então praticamente até 29 jardas quase todo mundo acerta. De 30 a 39 jardas caiu um pouquinho, mas ainda está na faixa dos 90, foi 93,23%. Aí depois dessa faixa de 30 a 39, dá de 40 para 49 jardas, aí a coisa cai de vez. Aí vai para 72,22% e de 50 jardas ou mais, 63,63%. Num primeiro momento até parece bem, assim, a mais do que a metade dos chutes serem acertados acima de 50 jardas é um número muito interessante. Muito interessante. E com isso, eu parti explicar a situação de por que não merece ter uma pontuação tão alta. Pegando a pontuação de 2020, os 5 melhores kickers do ano passado, dessa temporada mesmo, o Jason Sanders, pegando a pontuação da NFL.com, tá? O Jason Sanders fez 160 pontos, foi o melhor kicker, junto com o Younghoe Koo, que fez 160 pontos também. Daniel Carlson fez 152, foi o terceiro melhor. Tyler Bass fez 149 pontos durante a temporada e o Rodrigo Blankenship fez 141. O Jason Sanders e o Koo, eles tiveram uma pontuação equivalente ao quarterback 29, Tyson Hill. Até aí, beleza. Mas a gente sabe, quarterback é uma posição que tende a fazer muitos pontos. Aí que o negócio começa a ficar feio, na minha opinião. Eles tiveram uma pontuação muito equivalente ao J.K. Dobbins, que foi o running back 21, ou seja, um running back 2. Esses caras tiveram pontuação de running back 2. E o Daniel Carlson com 152 também. Ele teve uma pontuação próxima ao J.D. McKissick, que foi um destaque positivo no ano passado e terminou como um running back 24. Partindo para os wide receivers, os três, na verdade, eles tiveram pontuação de wide receiver 3. O Jason Sanders e o Koo como tiveram uma pontuação próxima ao Corey Davis, o Carson ao Jarvis Landry. E aí fica um pouco mais feio agora, porque falando em tight ends, eles tiveram pontuação equivalente ao Robert Tonyan, que no ano passado teve aquele super ano. Ele terminou em tight end 3. Ele terminou com top 3 tight end. Eu acho isso inadmissível pela ajuda que um kicker dá. Eu acho que essa pontuação da NFL.com é muito favorável para a posição. Ela estimula você a tentar a sorte de achar um kicker. Ninguém no início da temporada dizia que o Jason Sanders ia ser o melhor kicker da liga. É impossível isso. Não tem como tu prever isso aí. E a ideia aqui é eliminar a sorte, né? A gente teve ali então o Tyler Bass também, só para terminar a comparação com 2020. Ele foi comparado ao Sam Darnold, que foi o quarterback 30.
ao James Conner, que foi o running back 26, então aí quase um running back 2. Ao Russell Gage, como wide receiver, ele terminou na posição 37. E também ele teve uma pontuação parecida com o Robert Tonyan. Então, o que eu vou explicar aqui? E o Rodrigo Blankenship, que terminou com 141 pontos, foi o top 5 da posição. Ele terminou com a equivalência de um top 32 de quarterback, que foi o Tua, fechando aí, então, um quarterback titular da liga. Ele terminou com uma pontuação equivalente ao Austin Eckler, o running back 29, ainda um running back 3. E é uma pontuação também como o T.Y. Hilton, o wide receiver 40, e um top 6 tight end, que foi o Logan Thomas. Se você acha isso aqui normal, beleza. Assim, tu acha bacana, beleza. Mas eu não acho. Eu acho que isso não pode ser assim. Não dá para um kicker ter uma pontuação tão alta, depender tanto de sorte. Aqui a gente tem pontuação por ponto extra. Então, às vezes, kickers que mal e mal chutam de longa distância viram excelentes kickers. E aqueles que às vezes chutam, o time não está muito bem, que chuta mais de longe, não tem tanto mérito como esses caras aqui. Então, como é que eu me baseei para chegar a uma pontuação ótima, na minha visão, para kicker? Que kicker não influencie no resultado, não tenha um poder de ser um running back 2 de uma equipe durante a temporada, não ser um diferencial de uma equipe, vamos dizer assim, mas que ele faça diferença como ele faz na NFL, nos pequenos detalhes, naquele jogo que está empatado até o final e que o kicker tem que acertar aquele chute extra para ganhar. É ali que entra essa pontuação. É no detalhe, aquela partida que está definida ali nas casas decimais, um pontinho para cá, um para lá, é ali que essa pontuação vai atuar. É mais ou menos por ali. Então como é que eu como é que eu cheguei numa situação como essa? Primeiro o ponto extra, como eu falei. Ponto extra o kicker tem que chutar e acertar os chutes extras. Então ele não deve ganhar uma pontuação por isso. Até porque a equipe... ela fez um ponto, beleza, ela fez um ponto. Mas se o kicker errar, ele pode entregar o jogo para o seu adversário. E por isso, por esse erro ser tão importante numa partida, quem acompanha a NFL sabe que um kicker errar um chute extra dá um ânimo a mais para outra equipe. Às vezes tu tá tomando 7-0, tua equipe empata logo em seguida, teu kicker vai lá e chuta o chute extra, 7-6 para o adversário. Cara, é um balde de água fria gigantesco. Então, por esse motivo e pelo motivo de que não é mais do que a obrigação, um erro de ponto extra já estou trazendo a proposta para vocês, tá? Já vou trazer essa pontuação. É menos um ponto para um erro de chute extra e nenhum ponto por acertar um chute extra. Agora partindo para os field goals. Tem até aquela pontuação de field goal por distância. Eu não cheguei a analisar a fundo até que ponto que isso é interessante. Mas eu acho também um pouco demais porque vai passar dos 3 pontos, que para mim aqui é o meu teto. Meu teto são os 3 pontos, que é o que vale um field goal. Então, jogando matemática em cima disso, a gente percebe que, como os chutes de 0 a 19 jardas é praticamente 100%, a pontuação dele também vai ser pequena. Então, um acerto, apenas 0,25 pontos para um acerto de 0 a 19 jardas, mas se ele errar ali, ele vai perder 1 ponto. Então, nos últimos 500 tentativas antes da temporada 2020, ninguém errou de 0 a 19 jardas. Então, 0,25 apenas. De 20 a 29 jardas, aí, claro, um acerto vale 1 ponto. É um chute que tem uma taxa de acerto de 98,3. É praticamente automático, de 20 a 29 jardas. E um acerto nessa pontuação vale 1 ponto. E um erro se perde 0,75. Então aqui o acerto já vale mais do que um erro. Não é tão brutal o erro, mas ainda assim, por ter uma taxa de conversão de 93,23, eu acho que é uma taxa bem alta, bem relevante até essas 29 jardas. Partindo para 30 a 39, a gente já tem um pouquinho de 30 a 39... É outra pontuação, esquece. 20 a 29, então acerto 1 ponto, erro menos 0,75. De 30 a 39,
sobe um pouquinho, porque a margem cai de 98 para 93. Então sobe um pouquinho, o acerto dá 1,5 ponto para acerto de 30 a 39 jardas, e um erro perde meio ponto, perde 0,5 de 30 a 39 jardas, que tem uma taxa de eficiência de 93,23%. Eu acho que tá mais do que válido 1,5 ponto aí, e se errar, meio pontinho apenas. Aí a gente passa por uma faixa de que não há mais, não perde mais ponto por erro, que é a faixa a partir dos 40 para cima, onde de 93 já cai para 72,22% a taxa de acerto, e nesse caso também a pontuação levanta. Um acerto de 40 e 49 jardas, 2,5 pontos, e um erro, nenhum ponto descontado. Agora de 50 jardas ou mais, que são aqueles chutes fenomenais, que tem uma taxa de acerto até interessante de 63,63%, aí sim o cara bate no teto. O cara recebe os 3 pontos que ele fez e não perde nada. Então, como é que a gente fica assim? Resumo da ópera. Essa proposta, tá, só para avisar, ela tá lá no Instagram. Se você procurar lá na aba dos destaques de dicas, lá no finalzinho, na última dica, eu tenho essa proposta de kicker. Todo esse estudo tá lá. Se você é comissário da liga, quer levar essa proposta adiante, ela tá lá. Se tiver alguma dúvida, me pergunta. Da onde que eu tirei as... Se tiver alguém que tá incomodando e que você quer que implantar e alguém não tá... Vamos se acertar aí que na prática eu vi ela funcionar. Eu vi ela dar muito certo nas divisões em que foi aceita no ano passado. Eu fiz muito em cima da hora e acabou que algumas ligas não quiseram. Mas nesse ano a Super League trabalha nessa pontuação. Então se você joga a Super League, liga 16 times, a liga oficial do Fantasy Futebolista, ela trabalha com essa pontuação aqui. Então, para resumir a pontuação, como é que fica todas elas? Ponto extra, acerto, nenhum ponto, erro, menos 1. De 0 a 19 jardas, acerto 0,25, erro, menos 1. 20 a 29 jardas, acerto 1 ponto, erro, menos 0,75. De 30 a 39 jardas, 1,5 ponto, e se ele errar, menos 0,5 pontos. De 40 a 49 jardas, são 2,5 pontos por acerto, nenhum ponto descontado por erro, e de 50 ou mais jardas são 3 pontos para o kicker e nenhum desconto caso ele erre. Mas e na prática? Como é que isso funcionou no ano passado? Então, se eu testei numa liga, como é que ficou? Como é que ficou a situação? Os principais, no caso, o primeiro e o segundo foram o mesmo, com pontuações diferentes, claro. Jason Sanders foi o melhor kicker com um total de 73 pontos, comparado a 160 da NFL.com. Isso o deixa como? Deixa como um quarterback 39, quarterback como Jimmy Garoppolo, uma equivalência com o running back 58, que foi o Kyle Juszczyk, o fullback dos San Francisco 49ers, um wide receiver 88, que equivale ao Jalen Reagor, no ano passado, do Philadelphia Eagles, e um tight end 24, um tight end 2, um Gerald Everett da vida. Então, assim, tu vê que a pontuação final dele já cai bastante. Então, ele vai ser realmente decisivo. Se pegar 73 pontos por partida, os 12, eu até fiz um cálculo aqui, por partida, quanto que isso levaria em consideração. Os 12 melhores kickers fizeram, em média, 3,45 pontos por rodada. Durante toda a temporada, uma média de 55 pontos. Os 12 melhores. Então, os kickers 1 da liga, com essa pontuação, eles fizeram uma média de 55 pontos, que dá 3,45 por partida em que eles atuaram. Seguindo aqui, o Younghoe Koo fez 67 pontos no total. As equivalências dele: quarterback Mike Lennon, quarterback 40, Le'Veon Bell, running back, Preston Williams, wide receiver do Miami Dolphins, e Darren Fells, tight end 26, lá do Houston Texans. A terceira posição ficou com o Greg Zuerlein, 61 pontos, equivalente a Joe Flacco, Samaje Perine, Miles Boykin e Jordan Reed. Então, quarterback 41, running back 67, um wide receiver 99 e um tight end 31. Na quarta posição, Graham Gano, com 59 pontos, o que equivale também ao Joe Flacco, ao Justin Jackson como running back, ao wide receiver 100, que foi o Cordarrelle Patterson, e o tight end 33, que foi o Drew Sample,
do Cincinnati Bengals. E na quinta posição, com a mesma pontuação do Geno, o Brandon McManus do Denver Broncos, com também 59 pontos. É uma pontuação bem mais baixa do que a outra, mas a gente já viu nomes diferentes. Nome que, se você acompanha, são jogadores que são premiados por seus chutes de field goal aqui. Também não tanto, por exemplo, Tyler Bass, na pontuação da NFL.com, ele fez 149 pontos. E o ano passado o ataque dos Bills foi muito bom. Fez muitos touchdowns e ele acabou ganhando cada touchdown, ele ganhava um pontinho a mais lá. Se eu não me engano é um ponto na NFL.com. Agora nem gosto de olhar aqueles números lá que me dá raiva já. E assim você pode dizer, mas com essa pontuação é muito baixa, não vai. A ideia é ser realmente o diferencial. Tu vê que fazer 3.45 pontos por partida não é uma coisa, em média, não é uma coisa muito alta. Não fiz a média dos outros 12, mas acredito que não chega nos 10 pontos também. Tá, de média, os 12 melhores. Mas assim, tá aí, quando o meu kicker tiver uma semana muito boa. Por exemplo, no ano passado, quando Steven Gostkowski fez na semana 3, ele fez 3 field goals de 30 a 39 e outros 3 de mais de 50 jardas. Nessa ocasião ele fez 13 pontos e meio. Ou seja, quando o kicker for realmente extraordinário, for um diferencial, ele fez 6 field goals numa partida. Ele fez 18 pontos para a equipe. Tá aqui o resultado, 13 pontos e meio para ele só naquela semana. Tá bom? Para mim, tá mais do que bom. Ele realmente foi um diferencial naquela semana. Ele foi um cara que merecia ter um destaque. E ter uma pontuação dessas, que às vezes um flex tu não consegue chegar nos 13 pontos e meio. Então, foi mais uma situação que quando eu levantei os números no final, eu vi, ficou bacana essa pontuação mesmo. E para ter uma equivalência dessa semana dos 13 pontos e meio, para ter uma ideia, em half PPR, por exemplo, o Gostkowski teve pontuação equivalente ao Ryan Tannehill, que foi o quarterback 24. Ele ficou um pouco à frente do Clyde Edwards-Helaire, que foi o running back 17, à frente do Greg Ward, que foi o wide receiver 20 naquela semana, e um pouco acima do Travis Kelce, que foi o tight end 6 naquela semana. Então ele foi um diferencial e realmente a gente vê aqui que a equivalência foi realmente bem interessante. Ele teve participação nessa semana e com certeza quem tinha ele na equipe ajudou. E merecido. Para mim, eu só vejo isso como um merecimento. Ele tem uma equivalência de quarterback 2, de running back 2, de wide receiver 2 e de tight end 1 numa semana que ele foi espetacular. E eu acho que é por aí. Eu não sei qual que é a sua opinião, mas com certeza, se tu perdeu já um jogo em que, assim, um jogo bacana, que estava disputado, e que porque um jogador tem um skill player não foi muito bem, o teu kicker não atuou legal, e o kicker do adversário só fez chute extra e ganhou a partida pra ti, não dá. Eu não gosto desse tipo de interferência de um kicker na pontuação do fantasy, por isso que eu fui atrás, estudei, levantei números, coloquei os cálculos em dia, pensei numa situação de pontuação e apliquei ela. Meus cobaias, agradeço quem aceitou no ano passado lá da Super League. A League One trabalhou assim. Então, e eu não vi problemas em nada, eu não vi ninguém reclamando que era pontuação baixa. Até porque a original já era mais baixa. Eu já tinha uma pontuação mais baixa, quem jogou sabe disso, não era uma pontuação igual a da NFL.com, mas eu ainda achava que podia melhorar. E com esse estudo, com isso de ir atrás mesmo, de tentar entender essa questão da assertividade dos kickers, dependendo das distâncias, e colocando um teto de 3 pontos, que seria o que eles tiram num jogo, ficou, na minha opinião, muito justo. E realmente, eles vão atrapalhar quando aquele jogo for muito pegado, quando seus jogadores ficarem muito próximos um do outro e a diferença for baixa. Aí ele vai ser um diferencial, como ele é um diferencial na NFL. Eu não sei qual que é a tua opinião sobre kicker. Se você gostou dessa proposta, entendeu ela, quer aplicar na sua liga, novamente, entra lá no Instagram, nos destaques, nas dicas, uns destaques de dicas. A última dica tá lá, vai dar direto no post sobre kickers, então
Agradecer também ao Rui Maurício do Brasil Fantasy Football, que publicou, na época não tinha site ainda, ele publicou lá no site do Brasil Fantasy Football também esse material sobre kickers. Já tem gente vindo me perguntar onde é que encontra tudo, então tá aí, se quiser me perguntar eu mando o link direto também, e depois me diz o que a galera achou, foi legal, não foi, vão voltar a usar ou vão continuar usando. Então, e essa não vale só para redraft, tá? Ela vale também para aquela liga, de repente, sua liga de Dynasty, que... Pô, Dynasty, na minha opinião, não deveria ter kicker nem defesa, tá? Tira os dois. Joga só com skill player quarterback. Mas redraft eu acho que cabe. Cabe kicker, cabe defesa, com as suas devidas proporções. Nunca parei para pensar em algo de defesa e acho que ela não atrapalha tanto como os kickers atrapalham e como eles dão raiva. Então, essa foi a proposta. Espero que vocês tenham gostado desse podcast também, dos anúncios que a gente teve aqui. Em breve, mais anúncios. E só desejar a vocês um bom resto de semana. Amanhã tem jogo da NFL, já estreia oficialmente a temporada. E com certeza as ligas de fantasy já estão correndo por aí. Eu vou abrir nos stories todo dia perguntinhas sobre draft, aquelas dúvidas que vocês começam a sentir agora com o draft começando a ocorrer das suas ligas. Então, eu vou abrir também uma caixinha lá durante todo o mês de agosto, a partir de sexta provavelmente. Certinho? Um bom resto de semana e até semana que vem. Um abraço.